Boa noite, pessoal. Estamos aqui agora na nossa quinta live, está passando super rápido. Hoje com o deputado federal Daniel Coelho. E a gente vai falar, né? Na verdade, é mais um bate-papo sobre os desafios nessa fase de pré-candidatura, né? Então, queria agradecer primeiro a presença do deputado e passar a palavra. Boa noite aí, cumprimentar todo mundo, Patrícia, que vai estar fazendo essa coordenação aí dos trabalhos, cumprimentar pessoalmente todo mundo, Carol, boa noite, Jair, Abraão, Robson, Antônio, Aloísio, Nilce, Lucinéia, Gilmar, Pedro, Fernanda, Vander, Fred, Manuel Holanda, Weverton. Tem aqui tem um amigo aqui que está de camiseta vermelha, mas não tá aparecendo o nome. Ronaldo, Elissa, meu xará Daniel Benhossi e Jair Aparecido Ribeiro. Tem um São Paulino também aqui sem o nome. Brian, boa noite a todos vocês. Tá? Quero primeiro me apresentar. A gente fica muito feliz em poder estar participando desse curso de formação do Cidadania. Partido que a gente ajuda a construir todos os dias e partido que faz parte do sonho que tenho em a gente poder dar uma alternativa ao Brasil que fuja dessa polarização maluca na qual estamos inseridos. Eu tenho 41 anos de idade, sou recifense, formado em administração pela Universidade de Pernambuco, fiz um mestrado na Inglaterra, também na área de administração, e estou no exercício do 5º mandato. Fui 2 vezes vereador do Recife, fui deputado estadual, 2 vezes deputado federal, e já disputei também 2 vezes a eleição para prefeito da minha cidade, da cidade do Recife. Então, nesse curto período de vida, já disputei 7 eleições, 5 proporcionais, as 5 nas quais tive a oportunidade de ser eleito, e 2 majoritárias, onde obtive boas votações, mas terminei não sendo eleito. E o que a gente vai tentar hoje aqui é conversar um pouco com vocês dessa experiência, né, de 7 campanhas políticas, todas com um grande resultado, inclusive as 2 majoritárias que a gente não disputou foram campanhas onde a gente, na primeira, começou com 4%, terminou com 28%, na segunda, uma campanha que começou com 8%, terminou com 19%, então, sempre campanhas onde a gente cresce no período eleitoral. Só para eu poder saber aqui, tem alguém pré-candidato a prefeito ou são todos pré-candidatos a vereador? Se tiver alguém candidato a prefeito, levanta a mão, porque está cortado aí o microfone. Não tem, né? Então, somos todos candidatos a vereador, todo mundo na proporcional, vou tentar dar um foco um pouco maior nisso. Patrícia, você que está com a coordenação aqui, eu estou vendo as carinhas, eu queria começar a interagir com o pessoal, eu não sei se eu consigo abrir o áudio. Queria pegar aqui logo da primeira, que está, pelo menos aqui está na minha tela, tá? Então a ordem está vindo daí. Se pudesse aqui abrir o áudio de Carol para eu poder fazer uma pergunta para ela. Tá, eu caí aqui no computador, estou religando, mas o Washington está ouvindo a gente. Washington, você destrava, por favor. Abrir? Sim, cada um pode ativar o microfone. O microfone? Então, Carol, ativa o teu aí, só para te fazer uma pergunta. Estou pegando ela aqui. Ativado. Tentar interagir com todo mundo, tá? Estão escutando? Estou escutando bem. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer quando a gente pensa em disputar a eleição de vereador, e aí eu vou te usar aqui de teste para o grupo. Você tem que saber na hora por que é que você quer ser vereadora. Não dá para a gente disputar uma eleição se a gente não consegue responder isso de imediato. Então, isso é essencial. A gente precisa refletir e essa resposta ela é o início da nossa campanha, da nossa construção. Então, estou te pegando aqui já para poder começar. Por que é que você quer ser vereadora? Porque aqui no meu município existem falta de pessoas comprometidas com o povo. Tem tantas coisas que se podem fazer, que estão por fazer. É tão fácil a gente sentar e reclamar. Então, acho que chegou a hora de nós tomarmos a frente e, com essas ideias boas que nós temos na cabeça, colocar
à disposição da população, para a população saber o que nós queremos e ser a voz do povo representando eles na Câmara. Joia. Qual é a tua cidade? Iguatemi, Mato Grosso do Sul. Um abraço para Mato Grosso do Sul. Vamos aqui só para a gente poder, uma mulher e um homem. Abraão, está olhando aqui para a gente. Por que é que você quer ser vereador? Diz aí a tua cidade. Boa noite a todos. Eu sou da cidade... Carol, se puder fechar, quem fala abre e fecha para a gente não ficar com eco. Isso, aí, boa noite a todos. Eu sou da cidade de Maceió, estado de Alagoas. Eu quero ser vereador para aproximar a população do parlamento, da Câmara de Vereadores, para ser voz do povo, para aproximar o povo, para ouvir o povo, para estar junto do povo, né? Aqui há uma necessidade muito grande de que as pessoas entendam melhor, compreendam melhor e participem melhor da vida pública dos seus representantes. Então, o meu interesse em estar dentro dessa campanha para apresentar o meu nome ao povo é tornar-me um representante legítimo deles, né? E trazê-los junto comigo para a vida pública. Joia, Abraão. Obrigado também. Vamos podendo voltar aqui, até fechar agora. Então, a gente tem aí Mato Grosso do Sul, Alagoas, Maceió. Essa pergunta ela é o início da construção da nossa campanha, tá? Então, fiz aqui um teste, eu acho que os outros devem ter refletido também, quem está assistindo, qual seria a resposta. Não vou perguntar a todo mundo essa mesma pergunta, não, porque isso vai terminar, ficar cansativo, mas é importante que nas perguntas todo mundo também seja bem rápido, como Abraão e Carol, para a gente poder andar aqui com esse bate-papo nosso. Mas essa pergunta é o início. Abraão falou uma coisa agora, ele diz, para dar voz à população. Essa resposta ela é o mote inicial da nossa campanha. A minha última campanha de deputado federal, o slogan e todo o argumento central da campanha era o seu voto é a sua voz. A gente construiu uma campanha dizendo que aqueles que estivessem votando na nossa candidatura estariam transformando no voto deles uma voz no parlamento que defendesse os seus interesses. Então, veja que, a partir desses argumentos, a gente começa a fazer a construção. Então, essa pergunta ela é muito importante, porque ela vai ser feita ao longo da campanha, em alguns momentos, e essa é a hora de você começar a implementar o seu discurso, é a hora de você estar afiado, e a gente precisa, em menos de um minuto, um bom candidato a vereador, em menos de um minuto, ele tem que dizer basicamente porque ele é candidato. Então, ali você tem aquele primeiro argumento para o convencimento. A partir da gente ter essa reflexão do porquê a gente quer ser candidato, eu diria que o passo 2 em um processo eleitoral, ele está na montagem do nosso grupo inicial, do que a gente pode chamar de célula-mãe. Ninguém faz uma campanha sem ter alguns aliados, algumas pessoas que caminham conosco. Então, a partir daí, o que é que a gente precisa? 10, 8, 15, aquelas pessoas que a gente sabe que a gente vai contar, que estão com a gente, que vão caminhar com a gente, que vão ser os alicerces da nossa postulação. Essas pessoas elas têm que participar, nesse início de pré-campanha, junto com vocês, da formulação da campanha. Não adianta eu chegar para esse meu núcleo principal e dizer o seguinte, vamos amanhã para frente da faculdade fazer panfletagem, ou então vamos mobilizar gente para fazer um evento. Eles precisam participar do processo. Essa é a hora da gente estar reunindo esse grupo inicial para poder discutir, por exemplo, a pergunta que eu fiz agora aqui a Carol e a Abraão, será que essa minha resposta está adequada? Então, esse grupo tem que ir lhe dando retorno e você vai aperfeiçoando seu discurso, você vai melhorando seu discurso. A partir daí, com este grupo, porque ninguém aqui vai ter recurso financeiro para contratar marqueteiro. Todo mundo vai precisar de uma construção com as pessoas que estão no nosso entorno. Pode ser que tenha alguém da área de comunicação que vai lhe ajudar produzindo a arte, mas é muito importante a gente tomar decisões coletivas. Então, debater cada etapa da campanha, o slogan, a escolha de um jingle, as cores que você vai utilizar na sua peça. Compartilhe isso com esse seu grupo, deixa seu grupo opinar. Se você tiver outros grupos, coloca nos grupos de WhatsApp, deixe as pessoas que participam da sua campanha terem um sentimento de que a campanha pertence a elas. A campanha não é um projeto seu. A campanha não é um projeto de Wander, não é um projeto de Daniel, de Ronaldo, de Aloysio. A campanha é um projeto desse grupo.
Então, o grupo ele precisa decidir junto. Em muitos momentos, ao longo das campanhas que disputei, eu diria que eu perdi para o grupo. Então, eu queria ir por um caminho, o grupo decidiu por outro e eu segui pelo caminho do grupo, porque eu sei que sozinho eu não vou vencer absolutamente nada. As pessoas precisam sentir que elas participam efetivamente de uma campanha. Todo mundo quer eleger um vereador para participar de um mandato, para ter um mandato democrático, um mandato onde elas possam opinar. Se o cara não participa, se tu não escuta o cara na campanha, imagina depois de eleito. Quer dizer, o candidato que não escuta o seu principal apoiador no processo eleitoral, quando passar a eleição, ele vai ignorar esse eleitor. Então, faça as pessoas participarem e escute de verdade. Não é participar, não. Olha, agora a gente tem a dificuldade, pandemia, mas já dá para fazer uma reuniãozinha sem ter muita gente no espaço, uma distância de 2 metros, a gente usando a máscara, mas escute as pessoas. Então, construção coletiva. Terceiro passo depois da construção coletiva. Vamos dizer que a gente montou um grupo de 10 pessoas. Esse grupo é o que a gente chama de célula-mãe. A partir daí, o grande desafio dessa campanha, antes a gente fazia isso fisicamente, agora a gente sabe que vai ter o físico e vai ter o WhatsApp, que é o grande instrumento. O Instagram é importante, o Facebook é importante, mas é nos grupos de WhatsApp que a política está sendo debatida. Então, você vai ter aqui, deixa eu ver se dá para sair, a partir de uma célula-mãe, você tem as pessoas no entorno. Cada pessoa dessa vai ter que montar uma célula no entorno de si. Então, Gilmar tem um apoiador, tem a Dona Maria do bairro dele que está apoiando a candidatura dele. Ela está nesse grupo inicial, construiu a campanha, decidiu o jingle, ela fez a construção das ideias da campanha, porque são ideias que ela vai defender, porque são ideias dela também, são ideias que vocês comungam junto com essas ideias. Aí, Dona Maria agora precisa formar um grupo. Precisa ter 10 pessoas no entorno de Dona Maria. E aí, Gilmar tem a missão de ter que se encontrar com essas 10 pessoas que fazem parte do grupo de Dona Maria e transformar essas 10 pessoas em militantes. Se eu tenho 10 e cada um faz um grupo de mais 10, eu já tenho 100. A partir daí, a gente vai começar a conhecer novas pessoas. Lógico que nesses grupos que vão se formando a partir dos seus primeiros apoiadores, nem todos vão ser militantes. Vai ter gente ali que vai ser eleitor, vai ter gente que nem votar vai. Mas, rapidamente, você vai identificar pessoas que queiram se engajar na sua campanha. Então, nesse formato das células que vão se ampliando, você consegue chegar ao final de uma campanha com os contatos e com os apoiadores necessários para a construção de uma eleição de vereador. Eu diria que a eleição de vereador é a eleição mais trabalhosa. Eu disputei 2 eleições de vereador, no ano de 2004 e 2008. Na época, a gente não tinha essa rede social como era hoje. Então, aí é que a coisa era no mano a mano mesmo. Mas eu digo que um apoiador numa eleição só no comparativo, tá? Isso é uma ideia, não é ciência exata, não. Mas se um apoiador ele tem a capacidade de dar 50 votos a um candidato a deputado federal, ele dá 5 votos a um candidato a vereador. Pela proximidade, pela disputa, não é? Todo mundo tem 2, 3, 4, 5 candidatos conhecidos. Então, a gente, para poder ter uma eleição de vereador bem construída, a gente precisa ter essas células ramificadas. Eu sempre gosto de estabelecer essa meta de 5, ela é uma meta ousada, mas se você tem um objetivo na sua cidade em obter 2.000 votos, é o necessário para você se eleger. O que é que eu preciso para ter 2.000 votos? Eu preciso estar com 400 contatos do WhatsApp, que eu estou trabalhando com eles ali, mandando mensagem, recebendo mensagem, dialogando. Como é que eu chego aos 400? Eu começo com 10 e eu vou crescendo. Mas é muito importante eu fazer essa conta, em ter essas pessoas, e estar ali no teu telefone mesmo, você tem que ter contato direto. O cara tem que ter o sentimento de que ele fala com você. Imagine isso no dia da eleição, 400 para 5, é com esse cara que você vai falar na véspera e ele vai te arrumar mais 5 votos no dia, e é isso que vai lhe dar a sua votação para a sua vitória. Se você está na cidade maior, esse grupo tem que ser maior, né? Aí vai depender do tamanho da cidade. A cidade menor, a coisa fica mais disputada. Tem cidade que você se elege vereador com 300, 400 votos. Numa cidade assim, você vai ter um grupo reduzido, mas você vai ter que quase conhecer todos os seus eleitores, porque é difícil arrumar voto quando o ambiente é mais restrito. Inicialmente, era isso que eu queria dar aqui, assim, para poder depois deixar aberto aí para vocês irem perguntando e a gente continuar a conversar, mas eram estratégias que eu acho que são essenciais a qualquer candidatura de vereador, independente da característica do município. Isso é o que vai lhe dar o suporte para você começar. Então, primeiro, você saber responder por que é vereador, por que quer ser vereador, isso tem que estar na ponta da língua.
depois a construção coletiva das suas ideias, você construir com seus apoiadores as propostas, o conteúdo, deixar que eles opinem, colocar em votação, ser democrático para que as pessoas percebam como você vai atuar se for eleito. E, em terceiro lugar, fazer essa rede funcionar e andar a partir dos núcleos e das células, e hoje, principalmente, fazendo a coleta dos números de WhatsApp. Então, esses 3 elementos, eu acho que são o beabá inicial, uma campanha bem sucedida. E aí eu encerro essa introdução e deixo aí com Patrícia, que vai, acho que, organizar agora a participação de todo mundo. Patrícia está fora do ar. Alguém quer se habilitar a falar? Podem começar, então. Se alguém quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta. Deixa eu ver aqui no bate-papo. Daniel. Oi. Daniel, sou Antônio Eloy, eu sou de São Paulo. Opa, e é a minha primeira campanha. Tudo bem? Tudo bem. Eu militei muitos anos no PSDB e hoje é que eu estou no Cidadania, porque o Cidadania hoje eu acho que é muito mais social-democrata do que era o PSDB antigamente. Eu participei em muitas campanhas, mas ajudando outras pessoas, né? E a minha primeira campanha, estou fazendo para vereador agora. Aqui, para ser eleito, você precisa de 20 mil votos, uma quantia muito grande. São Paulo é outra dimensão. Que é muito complicado, né? Então, você precisa de recurso, você precisa de pessoas, e eu tenho um núcleo que eu criei de pessoas para me ajudar, uma assessoria. Mesmo assim, eu sinto muita dificuldade, ainda mais nesse momento de pandemia. Eu não consigo realmente fazer uma campanha que eu sei que possa ser vitoriosa. Eu sinto essa falta de mobilidade. Isso é muito difícil. O WhatsApp é uma ferramenta importante, mas eu acho que só ela não vai me dar o que eu preciso. Eu precisava de ter alguma coisa a mais. Site, a gente sabe que é importante também ter. Estou tentando construir um site mínimo possível também, sem muito recurso, mas que dê alguma visibilidade de ideias. Mas o que eu mais sinto mesmo é você ter um mote de campanha, um foco que você possa fazer, que trabalhar em cima. Porque a cidade ela tem muitos problemas, saúde, segurança, educação, e você tem que se concentrar em somente alguns, né? Então, é muito difícil fazer uma campanha se você realmente não conseguir concentrar no que a população precisa. Isso é o que eu também estou mais sentindo dificuldade. Já pedi para a minha assessoria, para eles me apontarem os pontos fortes e fracos para a gente poder fazer uma campanha. Mas eu não estou conseguindo o respaldo deles também, não. É muito difícil. Eu queria ver com o partido qual seria assim, o melhor para a gente poder trabalhar. Qual seria o melhor mote de campanha? Se puder ajudar, dar uma dica, agradeço. A campanha de São Paulo, né, da São Paulo na capital, ela passa a ter uma característica mais parecida com a campanha de deputado do que uma campanha de vereador pela dimensão da cidade. Você está falando de uma cidade com 10 milhões de habitantes, então, para você ter uma ideia, no meu estado, Pernambuco, nós somos 9 milhões e 800, mais ou menos a população da cidade de São Paulo no estado inteiro. Então, você primeiro tem uma característica diferente, né? O desafio é maior, mas também essa conta que eu fiz da multiplicação ela é outra. São Paulo tem um espaço maior para um voto de opinião por essa largura. Quando você fala da coisa da bandeira, foi importante, porque aí eu quero pegar aqui um mote que eu acho que é essencial para a eleição de vereador. A gente não pode, numa campanha como vereador, não deve, entrar naquela mesmice em você, quero ser vereador, o que é que você defende? Eu quero melhorar a saúde, a educação, segurança. Você não vai conseguir comunicar nada com esse discurso. Todo mundo quer melhorar a saúde, a educação e segurança, mas a sua campanha não é majoritária. Você, como vereador, você vai ter que agarrar algumas bandeiras. Aí, Antônio pergunta, como é que eu identifico a bandeira? A bandeira ela tem que ter a ver com a sua vida. Não adianta fazer bandeira inventada. Então, não adianta o cara agora, chega na véspera da eleição e diz agora minha bandeira é proteção animal, ou agora minha bandeira são as pessoas com deficiência. Quando você tem militância nessa área, isso tem a ver com a tua vida. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Quais bandeiras, porque existem várias, se identificam com a sua vida, com a sua militância? Então, uma enfermeira dizer que é candidata porque vai tratar a questão da saúde,
É uma coisa muito clara. Um professor que vai fazer uma campanha, vai falar de educação, alguém que tem um trabalho na área de proteção à população indígena. Então, quer dizer, isso eu estou falando, cada um dentro da sua dimensão, ele tem que colocar aquela bandeira que case com você. A gente vai adquirindo bandeiras ao longo do tempo. Minha primeira campanha de vereador, a minha primeira bandeira era a mobilização da juventude. Então, hoje tenho 41, eu tinha 25. Então, foi uma campanha feita dentro de faculdade, porta de escola, e era a mobilização da juventude, a primeira bandeira, e o meio ambiente, que era onde eu tinha militância. Do tempo, você vai carregando outras bandeiras. O meio ambiente me levou à proteção animal, aí você começa a agregar e você vai crescendo dentro dos espaços na sociedade. Antônio, é escolher uma bandeira, duas no máximo, nítidas, mas que essas bandeiras tenham a ver com você. Não vamos usar bandeira que a gente precisa explicar. Então, é muito importante, dependendo da sua profissão e da sua militância, você identificar. Não cair nessa... Pô, você é professora e diz, não, eu sou candidato para melhorar a saúde, educação e segurança. Fala de educação. Eu sou professor, eu conheço as escolas, eu conheço a realidade dos jovens, eu quero melhorar a educação, porque é através da educação que a gente transforma vidas. Você é profissional da área de segurança, você conhece a área, você vai falar da sua experiência. Então, a gente trazer a nossa experiência de vida e de trabalho para a eleição também é um diferencial. Nada impede que a gente tenha apoios dentro de outros nichos, mas essa bandeira tem a ver com nossa vida, vai nos dar credibilidade junto ao eleitor, porque a eleição é muito disputada e vão ter outros falando daquele mesmo tema. Só te explicando o que acontece. Eu sou internacionalista, então minha formação é em relações internacionais. Se eu usar isso daí como argumento, eu não tenho muito o que falar, né? O que eu acho que eu tenho que fazer, se for eleito, é fazer com que a cidade volte a ter acesso a empregos vindo de fora, né? Mais investimentos externos, melhorar a cidade, tentar recuperar também uma memória que a cidade perdeu, porque a cidade sempre teve muita história e se perdeu totalmente. Ninguém conhece mais prédio público, ninguém conhece mais nada. Só que se eu usar esses argumentos numa campanha, eu não tenho voto. Tá? Isso não atrai nenhum tipo de voto. Eu tenho que trabalhar para isso no futuro, para tentar inserir as pessoas na periferia numa situação de comunidade. Né? Por isso que eu te falei desse mote aí, porque educação, saúde, todo mundo fala, né? Pelo que você fala desse mote, e isso é uma coisa que tem a ver com São Paulo, só para a gente ver como a gente pode puxar para transformar numa bandeira. Você não precisa falar que é internacionalista, eleição é de vereador, mas você tem uma campanha voltada à geração de emprego, ao turismo, à história. Então, você dá o foco no que é a necessidade das pessoas. Eu vou trabalhar para a gente resgatar o emprego, a dignidade das pessoas através do trabalho. Como é que eu vou fazer isso? Nós vamos abrir São Paulo para uma relação mais ampla com o mundo, nós vamos resgatar nossa história que está perdida. Então, talvez dessa sua visão você possa trazer o emprego como mote. O emprego ele é e você vai ter conteúdo para desenvolver. A gente tem que sempre pegar uma bandeira que mude a vida do cara, porque é o seguinte, você vem com o seu discurso, você chega lá para o seu João, lá no bairro, aí você fala, ele vai dizer, sim, doutor, mas e eu? E comigo? E meu filho que está desempregado? E o posto de saúde aqui que está faltando remédio? Porque a gente não pode chegar na eleição do vereador, e Antônio já foi preciso, eu não vou falar que sou internacionalista, porque fica uma conversa do mundo da teoria. Nossa conversa ela tem que ter a ver com a vida das pessoas. Muita gente se empolga com o cenário nacional na eleição local. Ninguém vai votar em você porque você é o cara que mais xinga Bolsonaro, não. Isso daí não vai mudar o voto dele. O que vai mudar o voto dele é que tem a ver com a sua vida. Ou o outro que é bajulador de Bolsonaro. Tem gente que está achando que a eleição municipal ela tem a mesma característica da eleição nacional, porque a eleição nacional ela é mais vinculada ao presidente. A do município, não. O cara vai perguntar, e eu? O que eu tenho a ver com isso? Eu quero saber de Lula, de Bolsonaro, eu quero saber do posto de saúde, eu quero saber da escola, do trabalho. Então, a gente tem que falar da vida das pessoas. A gente fica vivendo o mundo da política e a gente faz o debate da política e esquece o povo. Por isso que, às vezes, os partidos que têm uma formação ideológica mais forte, como o nosso, têm uma dificuldade em criar identificação popular.
A identificação popular ela não precisa ser criada com o populismo, que é a forma negativa, onde você tenta enganar as pessoas, mas é ser criada em você dizer que você está antenado com o problema dele, que você está falando para ele. Você é candidato para resolver o problema dele, você não é candidato para fazer um debate teórico. Então, eu acho que a aproximação ela é importante. E tem gente que vota, às vezes, por uma pauta lateral. Eu estou colocando aqui assim, lateral para alguns, para outros, central. Eu, quando comecei a militância no meu ambiente, terminei aprofundando a militância depois na proteção animal, e apesar de ter uma formação mais sólida na área ambiental, eu vi que a proteção animal gera muito resultado eleitoral, porque para o camarada ali, ele disse, vou votar num deputado, tem 200, eu quero um que tenha essa pauta aqui que me interessa. Então, essas pautas específicas de nicho, elas são muito importantes. E quanto maior a cidade, por exemplo, no caso de São Paulo, quando é uma capital, qualquer capital, quanto maior a cidade, mais fortes são os nichos. Né? A possibilidade de você pegar um nicho e embarcar nele. Né? Se você cria um traço de opinião pública numa cidade grande, você vai muito longe. Numa cidade pequena, o desafio fica mais complexo. Aqui uma classe média, todo mundo tem cachorro. Deve ter a cidade que mais tem cachorro no mundo é São Paulo. Sem dúvida. E as pessoas se preocupam com isso. Você vai na periferia, já é diferente, né? A pessoa ela não quer saber de cachorro, nada disso. Ela não quer também fazer nenhum tipo de debate ideológico. Ela quer saber do dia a dia dela. Você tem razão em relação a isso. Até falei com a assessoria, eu falei, olha, eu não quero que se polarize em ideologias. Eu quero só que se concentre nos problemas das pessoas, porque é isso que a gente está, para resolver isso aí, né? E deixar essa ideologia de lado aí. Mas eu agradeço, você me deu uma luz aí também. Antônio. Se tiver alguém aí, uma participação de mais alguém, queira se inscrever, falar, fazer alguma pergunta. Meu sinal caiu, mas eu voltei agora. Então, Patrícia, pode ajudar aí organizando. Tem alguém que queira falar alguma coisa? Senão eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria de fazer, Patrícia? Pode. Pode, Fernanda, né? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Daniel? Tudo jóia. Daniel, aqui no meu município, nós vivemos uma realidade muito... Qual é a cidade? Nova Lima, Minas Gerais. Certo. O município ele é grande em tamanho, em espaço, mas a prefeitura não atinge, por exemplo, a minha região. É uma prefeitura distante, sabe? O centro da cidade é muito distante da gente. Você está num distrito? Oi? Você está num distrito? Eu estou no distrito de Belo Horizonte. A Nova Lima é uma cidade diferenciada porque ela é na região metropolitana de Belo Horizonte, só que ela vai para um lado ela vai para um lado como se fosse para leste, depois o outro para o norte. Entendi, mas você está no local distante do centro da cidade. Você está no local distante. Não, nós somos distantes, inclusive, da prefeitura de Nova Lima mesmo, sabe? Aqui, a região, exatamente por isso que a minha candidatura a vereadora em Nova Lima é importante, exatamente por isso. A nossa região, são bairros afastados do centro de Nova Lima, que não tem representatividade nenhuma na própria Nova Lima. Nós não temos representatividade no desenvolvimento social, a gente não tem representatividade em economia, absolutamente nada. Qual a população do teu bairro? 4 mil habitantes. E quantos votos um vereador se elege no município, em média? 1.000, mais ou menos. O último colocado na eleição passada foram 1.000 candidatos em Nova Lima toda. Uma estratégia que é importante, você ter tocado nesse ponto, Fernando, é bom para a gente tocar em um outro assunto que na eleição do vereador é essencial. Tem cidade muito pequena, do ponto de vista geográfico e de população, onde o centro é tudo, acabou. Mas quando você tem uma cidade que tem bairros, que tem população suficiente para eleger um parlamentar, a sua bandeira ou o seu mote pode ser o seu bairro. Então, você pode construir uma campanha em cima da localidade. Por exemplo, eu fui vereador de Recife, a capital, cidade com 1.700.000 habitantes. Eu não fiz campanha em todos os bairros. Hoje, como deputado federal, eu tenho voto em todo o Recife.
Mas como vereador, não. Eu elegi, na época, a zona sul da cidade, foi onde eu concentrei a minha candidatura e a minha campanha. Porque eu era desconhecido, era impossível fazer campanha na cidade inteira, então regionalizei minha campanha, apesar de já ter escolhido ali algumas bandeiras. Então, por exemplo, nesse seu caso, não faz muito sentido você andar uma cidade toda grande e ir, às vezes, num bairro que você não conhece ninguém e ninguém lhe conhece. Vai perder teu tempo lá, vai fazer uma reunião, vai embora, não fica nada. Talvez seja o caso, tem que analisar cada cidade, mas às vezes vale a pena você dizer o seguinte: eu vou fazer campanha no meu bairro, tem 4.000 eleitores, eu vou ganhar aqui dentro. Mas aqui eu vou andar, vou falar com as 4.000 pessoas, vou visitar as 4.000, vou de casa em casa, todo mundo no meu bairro vai ter que saber da minha candidatura. Então, essa é uma estratégia regionalizada, onde a sua bandeira vai estar muito mais voltada ao interesse do teu bairro do que necessariamente ao meio ambiente, à saúde, à educação. Regionalizar a eleição é uma estratégia importante na eleição do vereador. Ótimo. Entendeu? Ser a candidata do bairro. E aí, sendo a candidata do bairro, por que você pode fazer melhor do que os outros vereadores? Tem algum vereador eleito no bairro hoje, do bairro? Não. Então, você tem um buraco imenso. Um bairro com 4.000 eleitores, com 1.000 votos, você pode estar eleita. E não tem um vereador, faz a campanha. Lógico, se puder arrumar um voto fora, a gente não vai... Voto sempre é importante, pode ser decisivo. Mas foca no bairro, vai lá e faz a campanha mostrando que o bairro precisa ter uma vereadora que represente os interesses daquela comunidade, que está longe do centro. Né? E aí tenta passar a ideia de que a sua candidatura realmente ela representa o bairro. Então, essa coisa da bandeira regional, dependendo da característica do município, é muito importante e, às vezes, funciona bem. É a nossa e essa lacuna sua está muito nítida, quer dizer, o bairro não ter um representante eleito, os representantes serem sempre da região central, aí cada um deve ir no bairro, tira 100 votos, tira 200, né, tira 50, o outro, e termina não tendo representação. Então, usa esse mote regional como uma coisa importante. Deputado Daniel, para você ter uma ideia, onde eu moro fica 43 minutos do centro de Nova Lima. Quer dizer, na verdade, você está mais conectado a Belo Horizonte do que ao centro de Nova Lima, né? Sim. Perfeito, não é isso. Esse já é um mote. Você pode desenvolver outros, que aí vai ter que ver um pouco melhor com o teu grupo, né, quais são as potencialidades. E aí, como essa situação do teu bairro está muito clara, dá para fazer uma construção. O que é a demanda do bairro? O que é que o bairro espera? Quais são as melhorias que o bairro necessita? Então, você pode fazer uma construção em cima da demanda do bairro. Sou candidata porque eu vou defender meu bairro. E o que é que eu quero para o bairro? Eu quero esse aqui, 3, 4, 5 plataformas claras. Não vamos fazer 50 propostas na eleição do vereador, não. A eleição do vereador é rápido, curto. Então, 3 propostas para o bairro e você ser representante do bairro é uma coisa muito concreta e fácil de ser comunicada. Então, isso vai lhe dar aí uma posição de disputa e isso serve para todo mundo, né? Obrigada. Da cidade, a gente poder regionalizar. Tá bom? Obrigada. Obrigado a você. Quem mais? Alguém mais quer falar? Quer perguntar? Eu gostaria de... Pode falar. Pode falar de seu nome e seu estado. Meu nome é Kennedy, eu sou da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, né, aqui na zona da Mata Mineira. Estou hoje como coordenador político da Juventude do Estado também, né, coordenador eleito, e por algumas atuações fazendo parte também do Igualdade 23 no Estado. Bom, é minha primeira candidatura, né, como pré-candidato a vereador, e uma experiência que está dando muito certo aqui para mim, né, eu sou da área da juventude, do movimento estudantil, é gamificar a minha campanha. Então, na verdade, a gente criou uma plataforma de gestão, assim, de um CRM mesmo, de empresa, não inventa uma roda nem nada, e lá dentro desse espaço fizemos como se fosse uma rede digital, uma rede social, estilo Facebook, só nossa, assim. A gente está testando isso com 20 voluntários, né, que já se denominaram, e gamificando a parada. Então, por exemplo, a gente tem lá a área do saber. Então, eu posto pequenos vídeos, o que faz um vereador, o que faz um prefeito, o que é uma LDO, o que é o Pacto Federativo, coisas bem simples, né? E as pessoas têm que gamificar aquilo enviando prints, né? Divulgue isso para 5 pessoas do seu convívio. Faça o cadastramento de algumas pessoas que tenham a bandeira. A minha bandeira aqui também é cultura, juventude, né? E inclusão de pessoas com deficiência, além
da bandeira da negritude também, sou jovem de periferia. Então, isso que você falou do bairro também, eu demorei um tempo para me atentar, né? O ano passado eu comecei a falar para as pessoas que eu estava pensando em vir como candidato, claro, tem tudo a ver, você está aí muitos anos com essa questão de política, acho que vai ser a sua vez agora, e as pessoas até me reconhecem, e aí, cadê seu número? Cadê seu número? Quero colocar, quero postar. Eu até peguei uma vizinha postando vote em fulano, falei, meu Deus, apaga isso agora, que não pode fazer isso. E tá dando certo dessa forma, gamificando, e eu tô vendo que tá tendo também, não só jovens, mas pessoas mais velhas também interagindo com a campanha, graças à gamificação. Isso é muito interessante. Muito legal aí, Kennedy. Parabéns pela ideia. Gamificar, para quem não entende o termo, ele vai pontuando quem vai cumprindo algumas missões da campanha dele e tal. Então, é uma plataforma aí que, com certeza, ajuda, né? Parece estar bem encaminhado. E como tem essas bandeiras também, por exemplo, né? Ele faz parte aí dos núcleos do partido para poder usar. Acho que está com início de campanha bem orientado. Tem uma pergunta aqui que está no chat, de Neuri Rajane, que ela fala da pressão de alguns eleitores perguntando, querendo nacionalizar a eleição. Né? Isso vai acontecer, é natural que vá acontecer. A questão é o seguinte, se você entrar nessa pilha de nacionalizar a eleição, você vai se perder ao longo do processo. Porque, primeiro, você tem que ter o mesmo discurso para todo mundo. Tá? Não adianta você chegar num núcleo e dizer uma resposta e depois chegar em outro e dizer outra. Você vai ser pego no contrapé, hoje com o pessoal filmando tudo, então você vai terminar ficando sem credibilidade junto à população. Esse não é diferente comigo, as pessoas pressionam e até colocam os bolsonaristas que estão muito aguerridos, diga que você apoia o presidente. Eu digo, eu não digo que eu apoio o presidente, eu apoio pautas que o presidente apoie, que eu também apoio, não tem problema. Agora, apoiar a figura dele, eu não vou dizer isso, eu não digo e pronto. Quer dizer, a gente, no Cidadania, nós apoiamos algumas pautas que foram pautas do governo e outras não. Nós votamos a reforma da Previdência, nós apoiamos o novo marco civil, o novo marco do saneamento, mas nós somos contra a política cultural, ambiental e de educação do governo. Então, a gente tem uma liberdade dentro do Cidadania em colocar a nossa posição sobre os temas. Então, eu acho que eu sei que é difícil, a pressão é grande, mas não vamos entrar na pilha, porque se você entra na pilha, você vai terminar depois, entrou numa casa, o cara vai lhe cobrar para ser bolsonarista, na seguinte o cara vai dizer que não gosta de Bolsonaro, aí você termina dando uma resposta diferente em cada grupo e você vai se enrolar. É melhor educar as pessoas, a eleição não é para presidente, a eleição é para vereador. Você não vai ser vereador para atacar ou para defender o presidente, você vai ser vereador para cuidar da cidade. Né? Então, eu sei que a pressão existe, mas a gente tem que sair dela e lembrar sempre dessa posição do Cidadania, um partido amplo. Na análise agora do DIAP, o DIAP fez uma análise de todo o comportamento dos partidos no Congresso Nacional. Ele identificou os partidos da bancada de governo, os partidos da bancada de oposição, e identificou o Cidadania como a única bancada independente que vota as matérias importantes para o Brasil, mas não deixa de criticar aquilo que está errado. Então, esse é um argumento que a gente tem da posição do nosso partido, o único que foi classificado nessa análise da composição do Congresso como, de fato, independente, que tem coragem de poder apoiar ou criticar uma pauta, não pela polarização, mas sim pelo seu mérito. Patrícia, de Vitória. Boa noite. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Eu tenho uma dúvida aqui, deputado Daniel, eu já comecei a minha pré-campanha já fazendo essa construção coletiva que você colocou, né, através de reuniões. Eu também sou enfermeira, como a Carol, e eu tenho feito já desde o início da pré-campanha algumas discussões com grupos específicos, potencialmente multiplicadores do meu nome, não só na enfermagem, mas também outros profissionais da área de saúde, que atuam na área da saúde. E eu estou com o planejamento, fechando o meu planejamento estratégico de campanha,
com uma estimativa aí de fechar isso agora no início de agosto. E a pergunta é: qual é o momento de fazer essas reuniões junto com esses grupos que esses multiplicadores podem nos trazer? Já na pré-campanha, aguarda a campanha, o que é mais estratégico? Patrícia, eu diria que, dependendo da situação sanitária e do que você... Né, a gente tem essa situação do Covid em andamento, mas já para estar fazendo. Então, o ideal, se der para fazer físico, faz, se não, faz uma reuniãozinha de internet, mas já é para estar montando os grupos de WhatsApp. Eleição é muito disputada, o tempo é muito curto, então pode começar. Uma outra coisa que eu acho que é importante, que a gente pega o caso de Vitória, pode acontecer aqui, eu não sei a realidade de cada município. Quando a gente tem a sorte de ter um candidato a prefeito do nosso partido e ter um prefeito, como a gente tem Luciano em Vitória, não tenham medo, vinculem a campanha. Uma coisa é a gente vincular um candidato de um outro partido que a gente está apoiando por uma conjuntura local. A outra é a gente ter a possibilidade de ter um candidato do Cidadania. Você não vai ter mais voto do que o candidato a prefeito, não existe essa possibilidade. Então, vincula a campanha, bota a tua cara junto com a dele, tenta se colocar como candidata no caso, a gente tem um prefeito bem avaliado e um candidato próprio em Vitória. Então, essa vinculação não tem como você perder com ela. Eu deixo a ressalva, porque nada é regra absoluta. Quando a gente, às vezes, no município, pode acontecer, a gente não tem um candidato do Cidadania, estamos apoiando um candidato de outro partido, não é aquele candidato dos nossos sonhos, aí a gente não pode, né, trair a posição partidária, mas pode não ser interessante uma vinculação tão grande com uma candidatura de outro partido. Mas quando a gente tem essa oportunidade, como é o caso de Vitória, essa vinculação faz a diferença positivamente. Vai ter muita gente que vai querer votar, no caso aí em Gandini, né, e dar continuidade à gestão de Luciano Rezende, e vai querer um vereador, uma vereadora que apoie essa gestão. Então, além da saúde, que é seu mote natural, a vinculação ela lhe ajuda, e a todos que estiverem em situação similar, né, quando a gente tem um candidato forte na cidade. Aqui a gente está fazendo exatamente essa vinculação, também já começamos a fazer essa vinculação. O deputado Gandini está trabalhando com um projeto que se chama Vozes de Vitória, para ouvir a cidade, e o meu slogan de pré-campanha é a voz da saúde. A gente já casou, inclusive, na questão da estratégia de divulgação do meu nome linkado com o que ele traz, né? Mas a minha pergunta era realmente assim: nós aqui não estamos conseguindo, por enquanto, fazer reuniões ampliadas presencialmente, e as reuniões online têm sido muito produtivas, independente... Online, faz online. Sabe o que você elas pode pedir são muito também? produtivas, muito. Ô, Patrícia, você já está com esse grupo montado, pede para cada pessoa do grupo montar um grupo de WhatsApp e colocar você dentro. Então, cada um monta um grupo. Aqui, a gente tem, na saúde, de forma geral, não sei se a Carol passa pela mesma situação, o povo odeia grupo de WhatsApp. Então, eu faço lista de transmissão. Não, mas aí eu não faria na saúde, não. O que eu te diria é o seguinte: tu tens uma apoiadora tua, enfermeira, colega de trabalho, ela está te apoiando. Perguntar se ela não pode, não precisa ser grande, montar grupos de 10, de 20, de 30, com amigos e familiares dela, que é o voto que vai expandir. E você poder fazer reuniões pelo WhatsApp, entrar ali, estou aqui candidata. Não, assim, eu tenho como fazer isso pela plataforma de reunião do Zoom, eu consigo fazer. Eu acho que fazer pelo Zoom, e eu acho que vários grupos, sabe? Eu acho que essa coisa dos grupos vai ser decisivo. Na sua categoria você não precisa, porque você vai conseguir comunicar com a lista de transmissão, mas para expandir da categoria para as famílias, que é onde a coisa pode realmente fazer o sucesso, eu acho que essa coisa dos grupos ela é essencial. Então, perfeito. Entendeu? Tentar expandir para as pessoas pegarem, porque você vai pedir o voto não só da enfermeira, mas da família, né? Tentar transformar isso no... a coisa que eu falei aqui na introdução. Você está buscando 2.000 votos, uma conta assim, Vitória deve ser mais até um pouco que isso. A minha meta são 3.000. 3.000. Então, vamos falar em 600 pessoas. Você vai ter que, de uma certa forma, abranger, ter um contato quase que direto com 600 para fazer 3.000. Então, se você não fizer esses núcleozinhos com o WhatsApp, você não alcança isso aí. Né? Então, vamos lá, já está bem encaminhada. Você já está com o início
bandeira clara, saúde, porque a profissão, vinculação com o candidato majoritário, já organizou o grupo inicial, então você está com a campanha já bem estruturada para realmente tentar botar na rua. Obrigada, deputado. Obrigado, Patrícia. Sobre a criação desses grupos de WhatsApp, eu posso expor o que eu penso sobre isso? Claro. Eu sou de uma cidade do interior, uma cidade que tem 15 mil habitantes. Aqui nós vamos ter cerca de 70 pré-candidatos. Eu cheguei a montar um grupo de WhatsApp e preferi desmontar, porque eu acho que outros candidatos podem ter acesso a esse grupo e ver quem são os meus apoiadores e começar a minar os meus votos, irem atrás deles. E a partir do momento... Eu preciso de uns 350, porque o partido que eu estou, que é o Cidadania, é um partido ainda pequeno aqui no meu município e não tem nenhuma pessoa eleita. Então, pelas nossas contas, quem fizer uns 350 entra. Não vai ser muito difícil, eu imagino, mas eu creio que ficar alimentando diariamente um grupo de WhatsApp com assuntos relevantes para essas pessoas é cansativo, as pessoas não gostam e faltam 4 meses para a eleição. Eu achei isso perigoso. Eu preferi desfazer e, se precisar, entrar com lista de transmissão, igual a Patrícia falou. Que eu ia dizer, sabe, Carol, no teu caso, a gente tem que ver a realidade e o tamanho de cada cidade. O Antônio não vai conseguir se eleger com 20 mil votos falando de um por um. Não consegue. Então, ele vai precisar de núcleos, de grupos, porque o desafio em São Paulo é 20 mil votos. Numa cidade onde você precisa de 350 eleitores, você tem condições de administrar um por um. Então, aí, na verdade, eu acho que a sua meta tem que ser os 400 contatos individualmente. Cada voto desse aí... E assim, olha, não achem que é mais fácil a eleição na cidade que é de 300 votos do que na cidade que é de 3 mil, não. Porque a disputa é a mesma. Então, cada eleitor você tem que tratar com muito carinho. Numa cidade de 300 votos você se elege, o cara sabe o peso do voto dele, ele sabe que uma família com 10 pessoas decide a eleição. Então, o seu trabalho tem que ser mais manual mesmo, um por um, e, se possível, tá com os teus eleitores, esses 400, 350, 400, 500 pessoas, você vai ter que ir aproximando e cada vez mais falando quase que diariamente com essas pessoas no individual. Eu acho que o seu trabalho é mais garimpado mesmo, e eu lhe diria uma coisa, numa cidade com essa característica, não tem a menor possibilidade de você ter os votos se você não souber o nome do eleitor. Quer dizer, ninguém vai votar em você porque olhou uma foto, não vai acontecer numa cidade com esse nível de disputa. É voto um por um e você vai ter que ter, na véspera da eleição, o nomezinho anotado assim das pessoas para poder ligar na véspera. Olha, isso é muito importante, véspera da eleição. Então, ligar, Dona Maria, que é Carol, tal, sou enfermeira, eu queria lembrar, mãe, é importante seu voto, se a senhora podia pedir mais um voto, posso deixar o santinho na sua casa. Então, assim, esse trabalho corpo a corpo e pessoal, principalmente em cidades menores, vai fazer a diferença. Nas cidades maiores, você vai fazer isso através de grupos, de lista de transmissão, de Facebook. Mas aí é o seguinte, se você não fizer, alguém vai fazer. Vai ter um adversário ligando para o cara na véspera e tentando tomar teu voto. E uma coisa que eu costumo dizer em eleição é o seguinte, a gente só vota uma vez, tá? Então, o cara vota em você até a véspera. Na véspera você perde, ele votou em outro, só no dia do voto. Então, a gente tem que ter isso em mente, a importância da reta final. É só uma pergunta, assim, eu estou fazendo uma estimativa de 3 mil votos, mas eu não preciso de 3 mil, mas eu estou trabalhando com essa meta. Eu estou errada? Não, acho que está dentro do... Quanto é que a estimativa aí? 2.200? Deve ser mais ou menos isso, né? 2.000? Não, 1.000 e pouco. Então, não, eu estou dobrando a meta. Acho que a gente tem que trabalhar para ter o resultado, entendeu? Isso, assim, muita gente pergunta, quando eu disputo a eleição, você trabalha para quantos votos? Eu trabalho para ganhar. Não fico muito... Então, não vai chegar uma hora que eu vou... Não tem uma hora que eu digo assim, ó, já tenho muito voto, vou parar e vou para casa descansar. Você trabalha para ter o máximo que pode. Claro que algumas metas elas são importantes para a gente ter ideia do resultado que a gente quer. E quando a cidade vai ficando menor, isso é mais importante, eu acho, sabe?
quando você vai assim para 400 votos, você não ficar numa conversa, vamos dizer, viajando sozinho na sua maluquice. Se você achar que vai ter 400 votos, você está falando com 50 pessoas todo dia, achar que vai ter 400 numa cidade que tem 15 mil pessoas e, como o Carol disse, 70 pessoas brigando pelo voto. Então, é bom a gente ter essa meta, mas à medida que a cidade vai ficando maior, eu diria, trabalho para ter todos os votos possíveis, viu? Porque é difícil e é uma outra engenharia. Há uma diferença, tem similaridades, mas tem muita diferença numa campanha de uma capital para uma cidade menor do interior. E repito, não é mais fácil no interior do que na capital, não. É tão difícil quanto. A eleição de vereador é a mais complicada de todas. Estou dizendo quem já disputou, eu já disputei vereador, deputado estadual, deputado federal e prefeito. De todas elas, a mais difícil é de vereador. Me liberaram aqui o som. A gente está chegando aqui na reta final. Eu vou passar a palavra agora para o Jorge Marcos Barros. O Ney Mourão tem uma pergunta. Se alguém mais tiver alguma pergunta, só escreve aqui no chat e para a gente ir encaminhando para o final, tá bom? Boa noite, deputado. Boa noite, deputado. Boa noite, amiga. Boa noite aos colegas. Tudo bem? Boa noite, Jorge. Tudo bom? Aqui é o Rio de Janeiro. Eu sou, antes de mais nada, educador e tenho como bandeira, princípio, a educação. E vocês, brilhantemente, deram uma coça no governo, como você disse, com a aprovação da nossa famosa lei para a manutenção das escolas municipais. Não obstante ter sido aprovada agora, a validade dela ou a continuidade dela é exatamente para 2021. Gostaria que você, como parlamentar, pudesse nos nortear, enquanto vereadores, qual será agora o papel da Câmara Municipal na continuidade e na inovação ou nas propostas que devemos fazer uma vez eleito dentro das câmaras municipais do Brasil em relação ao Fundeb? Era essa a minha pergunta apenas. Ô, Jorge, acho que aí, como educador, eu não vou entrar na parte técnica, não, porque você vai ter mais conhecimento sobre educação do que eu. Agora, eu acho que o foco do candidato a vereador nesse caso é o seguinte: a gente sabe que tem uma garantia de financiamento. Como é que a gente, com essa garantia, dá qualidade ao ensino? Como é que a gente melhora o ensino? A fiscalização, eu acho que essa é uma bandeira importante para quem vai militar na área da educação. Você vai ter uma garantia de recursos, vamos fiscalizar para que seja bem empregado. E essa coisa da proposta da qualidade, como é que a gente melhora a qualidade do ensino? Eu acho que isso é uma coisa importante, a ser discutida, a ser debatida. Espero que o partido aí no Rio abra o espaço. Eu tenho boa relação com o Calero, que eu não sei se ele terminará sendo candidato ou não, mas está aí como pré-candidato. Então, é importante debater também com ele, tentar juntar todo mundo. Agora, vão haver instrumentos para melhorar a educação. O que não pode é o dinheiro chegar e ser gasto de qualquer forma. Então, essa cobrança ela é importante. Você sabe melhor do que eu a situação de dificuldade que está o Rio de Janeiro. Então, trabalha a qualidade agora. Recurso vai ter. Acabou a desculpa de que não tem o dinheiro. Tem o dinheiro, precisa fazer bem feito. Eu acho que é isso que tem que dar, e você pode dar o diferencial, porque, pelo menos à distância, não há uma sensação de que o Rio tem uma boa gestão municipal na área da educação. Então, vamos tentar melhorar com conteúdo, tá? Porque, como eu disse, a desculpa do recurso já foi. Muito obrigado, estou satisfeito. Obrigado e sucesso na jornada, Jorge. Eu peço desculpa a vocês, porque eu estou dirigindo, por isso eu não fiz nenhuma pergunta, só estou aqui ouvindo, tá? Mas eu estou aqui ligado em vocês aqui. É Ronaldo Moreira, do Rio de Janeiro, pré-candidato. Valeu, Ronaldo. Ney, eu não sei se o deputado vai conseguir te esclarecer sobre essa pergunta que ele está perguntando. Perguntar, fala. Vamos lá. Ney, tá aí? Tô aqui. Então pode falar com o deputado, ver se ele te esclarece. Boa noite, tudo bem? Peço desculpas que eu cheguei um pouquinho atrasado, porque minha rede aqui é a NET, eu estou em litígio com a NET há 2 meses brigando e não tem concorrente. Então, está complicada a história.
Queria cumprimentar o colega anterior que entrou, achei muito legal, assim, as palavras têm força, né? Ele não se apresentou falando do nome, ele falou primeiro assim, aqui é Rio de Janeiro, aqui é o Rio de Janeiro. Bacana o candidato que já entra, está com isso no inconsciente, né? Ele é o Rio de Janeiro. Bacana a representatividade, aí gostei de ver. Então, na verdade, assim, eu sei que é uma pergunta que ela tem um caráter que exige alguns estudos mais técnicos e tudo, mas é porque é uma ansiedade que eu tenho, eu já vi que alguns colegas têm, e Belo Horizonte também é um mistério até agora, a gente pergunta, cada um faz uma projeção e tal. Existe alguma projeção que a gente possa fazer para a estimativa de votos em Belo Horizonte, para o Cidadania, deputado? Já conversou nos bastidores sobre isso aí? Consegue desvendar esse mistério? Ney, eu converso muito aí com o João Vitor Xavier, né, que é candidato a prefeito em BH, e assim, eu não sei dizer estimativa de votos para vencer a eleição. O João Vitor vai poder dar informação melhor. Agora, eu sei o seguinte, a campanha bem-sucedida do João Vitor vai diminuir a quantidade de votos necessários. A gente vê isso pelo que ocorreu na última eleição, quando veio a onda, lá atrás foi uma onda do PT, na última de Bolsonaro, em Minas Gerais mesmo agora, o pessoal do Novo também está não se elegendo com votação pequena para deputado federal. Então, se a campanha do João Vitor decolar, diminui a quantidade de votos. Quando a gente tem candidatura majoritária, é essencial a gente vincular com a majoritária, porque ela é decisiva para a gente. Se ele vai embora, vai ter mais voto de legenda e aumenta o voto de todo mundo. Então, é importante manter o contato aí com o João e vou dizer para ele dar uma atenção aí especial. Muito amigo, João Vitor. Estou muito animado com o crescimento do partido em Minas Gerais e especialmente em ter candidato a prefeito em BH. Acho que isso é muito importante para o partido. Partido que não mostra a cara não cresce, né? Então, a candidatura dele aí vai ajudar a consolidar a cidadania em Minas Gerais. Bacana, obrigado. Obrigado também. O Fred Alexandre está aí? Estou aqui, sim. Fred, você quer fazer a sua pergunta? Posso fazer? Boa noite, deputado. Tudo bem? Oi, Fred. Tudo jóia? Na verdade, eu fiz uma pergunta aí que era para colocar no final da live, que é a respeito do PL 3515, que está para entrar na pauta de votação na Câmara e até agora não entrou, que é com relação ao superendividamento das pessoas. Eu queria saber o posicionamento do deputado, se o senhor tem conhecimento, se há possibilidade de entrar na pauta de votação. Deixa eu procurar aqui para saber o que é, porque por número de PL eu não decoro, não. Já estou no meu celular. É o superendividamento das pessoas. É uma proposta antiga. É o que veio do Senado de consignada, né? Não, é um que veio do deputado Cartafina, ele foi o relator, que fala sobre o... De que ano? 2015, 3515 2015. 2015. O deputado Cartafina é o relator agora dessa legislatura. E aí ele já está na pauta para entrar em votação, mas não entra. Toda segunda-feira É o projeto do senador Zé Sarney, né? Estou achando aqui. Olha, isso. Originalmente foi com ele. Isso. Eu não tenho informação, não, tá? Eu vou tentar me informar um pouquinho melhor para a gente poder dar uma resposta. O que é que está acontecendo, assim, de cabeça difícil. É que esse projeto ele vai acabar incluindo no momento nosso de pandemia, que as pessoas estão superendividadas devido à crise econômica, toda essa questão econômica, que também, além da saúde, tem a questão econômica, e vai fazer com que muitas pessoas sejam incluídas novamente no crédito. É tipo uma recuperação judicial que existe para as empresas, haverá uma recuperação para as pessoas físicas, onde vai ser feito pelo projeto, né? Se a pessoa está devendo para 5 bancos, a pessoa vai fazer uma negociação com os 5 bancos de uma vez só e pagar uma prestação que vai beneficiar todos os 5 bancos e ela vai ficar com uma situação financeira mais saudável, vamos dizer assim. Mas tudo bem, então. Vou acompanhar mais de perto. Você é de onde, Fred? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande, perfeito. Vereador. Vamos acompanhar um pouquinho mais de perto, tá joia? Depois a gente tenta dar um retorno aí de como está o projeto, se tem caminho, se vai para a pauta ou não, o que é que está acontecendo. Obrigado. Aloysio Jorge. Aloysio? Escrever para a pergunta. Opa, liguei o áudio agora. Tudo Ligou? bom, deputado? Boa noite a todos. Sou do Rio de Janeiro, sou pré-candidato pelo Rio de Janeiro aqui.
Acredito, sim, como o senhor falou aí, o Marcelo com certeza vem como prefeito, ele é um bom deputado, é um ótimo deputado. Então, eu acredito que ele venha com certeza como candidato a prefeito. Alô? Oi, então, estamos ouvindo você. Não, porque sumiu a minha... Ele parou a imagem, mas está todo mundo te ouvindo. Não, tudo bem, então vou dar continuidade aqui. E eu acredito muito que eu sou de uma comunidade de 120 mil habitantes, com 75 mil eleitores, que é do Rio das Pedras. E a gente tem feito um trabalho aqui devido a essa pandemia, um trabalho de cultura, sou pescador também, trabalho com pesca na Barra da Tijuca, sou presidente da Associação de Pesca da Barra da Tijuca, e a gente tem feito um trabalho com a cultura, e aqui dentro da minha comunidade a gente conseguiu algumas cestas básicas na época para poder, bem antes do começo lá da pandemia, que o pessoal estava meio pobrezinho, e a gente tem feito um trabalho dessa forma como um grupo de amigos, e por acaso se veio o caso de alguns amigos cogitaram e eu vim como pré-candidato. Queria perguntar ao senhor o seguinte: numa comunidade dessa, com 75 mil habitantes, trabalhar nela, eu tenho minhas pautas, que são a saúde, aliás, saneamento básico e cultura. Essas são as duas pautas que eu abraço mais, porque eu já venho trabalhando na cultura na Barra da Tijuca, fazendo um trabalho bonito, algumas festas, festa de Iemanjá, festa do povo negro, de matriz africana, entendeu? O povo negro de matriz africana. Então a gente tem trabalhado nessa pauta. E eu queria saber do senhor o seguinte: se essa pauta seria é a minha área, eu sou da água, eu trabalho na água, saneamento básico, a cultura, que tem o pescador, que tem aquele afloramento todo ali em comunidades ribeirinhas, na minha área, que fica perto do mar, que seria legal. Aloysio, eu acho que você tem aí já a construção do início da sua campanha. Primeiro, quando a gente falou aqui, dependendo da característica da cidade, uma cidade com a característica do Rio de Janeiro, cidade grande, populosa e geograficamente espalhada, não adianta você fazer campanha na cidade toda, pegar e cruzar o Rio de Janeiro para ir para o outro lado da cidade, você não conhece ninguém para fazer campanha. Então, você tem um bairro com 120 mil habitantes. É uma cidade, faz campanha aí dentro. Então, regional, você tem a bandeira do saneamento que se liga à pesca e que se liga à questão da cultura. A cultura, você tem uma militância aí na cultura afro, né? Cultura afro-brasileira. Isso tem muito a ver também com o meio ambiente, porque eu sei que a cultura afro-brasileira ela valoriza muito a proteção ambiental, a ligação do homem com a natureza, isso tem a ver com o saneamento. Você veja que suas pautas se interligam. Então, acho que você tem uma base de uma campanha aí, trabalhar a questão cultural, ambiental, saneamento, o movimento afro. Então, você tem já a construção e a questão regional. Não dispersa muito, não. O Rio é muito grande. Sair cada dia para um bairro diferente, ninguém vai lembrar de você. Você conseguir ficar... o seu nome ficar marcado dentro da sua comunidade, você tem chance de fazer a eleição. Então, pela característica da cidade, pelo que você tem, é focado nisso aí. Eu acho que você já tem bandeira suficiente. Pesca, saneamento está ligado com pesca, que está ligado com o meio ambiente, que está ligado com a cultura afro-brasileira. Então, tá com um caminho para fazer uma campanha aí. Desafio grande, desejo sucesso a você e meu amigo Calero. Espero que seja prefeito do Rio de Janeiro. Eu vou passar agora para o Brian Frederico. Tá aí? Boa noite, pessoal. Boa noite, Brian. Boa noite. Deputado Daniel, boa noite a todos. A minha pergunta, eu não sei se foi manifestada nessa noite, mas eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: eu tenho muitos amigos que são pré-candidatos, eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, que são pré-candidatos, e a todo instante eles fazem postagens, né, da pré-candidatura,
e acaba sendo uma coisa chata de se ver nas redes sociais, nos status, e acaba gerando uma certa repulsa para quem está vendo. E para nós não perdermos munição, assim por dizer, qual que é o momento correto, a quantidade de posts em relação a essa pré-candidatura, e até mesmo quando chegar o momento, né, da candidatura em si, de nós estarmos utilizando isso, porque para não ficar uma coisa muito maçante antes, quando chegar a candidatura, realmente descarregar isso, para o pessoal poder ver que você, de fato, está ali trabalhando. Porque uma pessoa que basicamente posta todo instante a pré-candidatura, até mesmo para mim, como pré-candidato, se torna uma coisa chata, a qual, infelizmente, eu até paro de seguir ou paro de acessar as redes sociais por conta disso. Qual que é a sua opinião, ou até mesmo uma dica em relação a isso? Brian, é o seguinte, você falou uma coisa bem interessante, acho que legal a sua observação. Tem duas coisas que você fala que eu acho que são essenciais. Primeiro, independente do conteúdo, postar demais é chato. Então, sua rede social não fica legal você enchendo de 10 postagens por dia. Mesma coisa, lista de WhatsApp. Quem usa a lista de WhatsApp? Mandar uma vez por semana para a lista. No máximo 2, se tiver um assunto extraordinário. Se você manda todo dia a sua lista de WhatsApp, o que acontece? As pessoas apagam e não leiam, então fica lá cheio de mensagem. Você começa a perder divulgação. Suas redes é a mesma coisa. Então, quantidade você está mais do que certo. Não é nem só de candidatura. Postar de forma adequada no seu Instagram, para o feed, 3 vezes por semana, 4. 3 postagens por dia, você vai perder seguidor e você vai começar a observar que vai cada vez menos gente curtir suas postagens. O Stories lhe permite botar mais conteúdo. Então, aquele formato dos Stories que tem no Facebook, no Instagram, ali dá para você botar mais coisa, pode botar 10 postagens por dia. Agora, também, como você fala, se ficar botando coisa de candidatura o dia inteiro, as pessoas não vão ter interesse de olhar. O ideal é que você fale que é candidato, que você não deixe de dizer isso, mas que você mescle o conteúdo da sua candidatura com outros tipos de conteúdo. Então, você coloca isso com conteúdo seu familiar, com seu dia a dia, com coisas que você está pensando. Então, o ideal é que você vá mesclando conteúdo seu, particular, pessoal, com o da campanha, e sempre dosando para não ter o excesso. Eu acho que assim, isso não é regra geral, não. Tá? Cada um tem uma rede com um tamanho, com um movimento, dependendo do formato, tem gente que faz mais. Mas eu diria que para ir para feed, para o timeline, que é o que fica ali, para todo mundo ver exposto, eu diria que 3 a 4 postagens por semana é suficiente. Não precisa fazer mais do que isso. Na última semana, 15 dias de campanha, você pode intensificar um pouco. E lista de transmissão de WhatsApp, no máximo 2 mensagens por semana. Não manda todo dia na lista de transmissão. Bom dia, boa noite. Entendeu? Não faz isso. As pessoas vão deixar de ler. Você não tem o retorno, mas as pessoas não estão lendo mais o conteúdo que você manda. Tenta mandar só coisa relevante pelo WhatsApp. Coisa que as pessoas de verdade tenham vontade de ver. Mas muito bom, Braz, essa tua sensibilidade. É isso mesmo, não pode exagerar, não. Eu vou encerrar aqui. Tem mais uma pergunta, mas ela é relacionada a outro tema, deputado. Tá? A Patrícia, do Espírito Santo, pergunta sobre o PL que trata do piso salarial da enfermagem, se o senhor tem conhecimento e alguma possibilidade de apoio. Tem conhecimento, tem alguns PLs tratando de piso salarial de categoria e de enfermagem também tem alguns. Eu acho que é pouco provável eles irem a voto nesse momento. Esse é o tipo de matéria que é o seguinte: se for a voto, passa. Ninguém vai colocar em votação um piso de uma categoria para ela não ser aprovada. Isso dentro do Congresso é o seguinte: o presidente ele tem um pouco do sentimento da Câmara e ele não vai expor o plenário a botar em votação um piso de categoria para ficar um pedaço votando a favor e outro contra. Normalmente, você pode olhar esses pisos de categoria, são sempre votações pela unanimidade. Considerando o momento de crise que a gente está vivendo, e esse momento ele é reproduzido para as prefeituras, eu acho pouco provável qualquer piso ser votado esse ano. Então, é uma luta que as categorias têm que continuar aí aguerridas, não deve desistir por isso, mas acho que qualquer discussão de piso salarial deve só acontecer depois desse fim de Covid e no ano que vem. Esse ano é pouco provável. Se for a pauta, será aprovado
porque, como eu lhe disse, ninguém bota para votar uma matéria assim se não já houver o consenso. Gente, então eu vou finalizar. Vou fazer só uma última pergunta. Deputado, se hoje você pudesse voltar no tempo e dar uma dica naquela sua primeira campanha para vereador, que dica ou que conselho ou que mensagem você passaria? A primeira, mas deu tão certo a minha primeira, era para eu perder e eu ganhei. Ninguém esperava que eu fosse eleito naquela eleição, não. E terminou dando certo. Eu acho que eu tenho mais conselho a dar para mim hoje do que ali deu muito certo. O que eu digo é o seguinte, assim, talvez olhando para trás era para não ter sofrido tanto, me aperreado tanto internamente, mas foi muito bem sucedida a minha primeira campanha, eu tive muita sorte e as coisas confluíram de forma muito positiva, né? Talvez o conselho da gente não se aperrear tanto quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta. Numa campanha é natural, principalmente se a campanha for bem sucedida, é natural a gente receber alguns ataques. Não fique com a sensação de que o mundo acabou quando alguém colocar num grupo do WhatsApp uma mentira sobre você, quando alguém lhe atacar, tá certo? O mundo não acabou. Você tem a sua história junto aos seus amigos, a sua família, as pessoas que gostam de você. Não é porque tem um cardzinho no WhatsApp dizendo que fulana é isso, que ela vai virar isso, não. As pessoas lhe conhecem e tenha mais confiança assim, de que essas coisas não alteram tanto, de forma tão rápida a percepção que as pessoas têm da gente, não, né? A gente sabe que a mentira hoje ela é muito utilizada nesses grupos, mas ela tem um poder limitado. Então, não se aperreie tanto. E para a gente poder concluir, eu hoje estou aqui com a camisa aqui, Rock Balboa, que eu botei em homenagem, que acho que essa é uma dica final que eu queria dar a todo mundo. Que ele tem... Aqui está pequenininho, não dá para ler, mas é que a frase que ele usa nos filmes todos, não sei quem, a maioria deve ter visto algum filme dele, mas é de que a luta só acaba quando toca o sino. Então, campanha é garra. As pessoas votam por alguns motivos, pelas propostas, pela sua história, pelo que você representa, mas votam também pela garra, pela sua energia. A energia conta muito. Ninguém quer votar em alguém que é triste, que é para baixo, que está sempre reclamando da vida e que está resmungando. Quer votar em gente que tem energia para fazer as coisas. Então, a energia é muito importante. Você ter garra. Você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. As pessoas têm que sentir isso em você. O líder, ele é aquele que, pelo exemplo, mostra que pode fazer mais. Então, eu me lembro de um episódio, acho que foi na campanha de deputado federal, e era o último dia da campanha. Eu estava na Avenida Central aqui da cidade, eu já sou bem conhecido em Recife, né, que é 2 vezes candidato a prefeito e já vários mandatos, então o rosto é bem marcado. Eu cheguei de 6 horas da manhã nesse sinal que fica na avenida mais movimentada da cidade. E fiquei o dia inteiro no sinal, de 6 da manhã às 6 da noite. Quando começou a dar de tarde, isso já foi recente, acho que foi 2018. Quando chegou de tarde, começou naturalmente no WhatsApp e nas redes sociais as pessoas: eu não acredito, o Daniel está panfletando muito, eu passei de manhã, ele estava aí, eu passei de noite, ele estava aí, eu passei de tarde, o cara não para. Então, assim, essa sensação de que você é incansável do ponto de vista do trabalho, ela é importante. Ninguém gosta de votar em candidato preguiçoso. Candidato que fica em casa, que fica vendo os outros fazer as coisas. Então, mostrem energia, mostrem garra, mostrem que vocês querem de verdade, sabe? Ninguém vai lhe dar um mandato se você não quer, não. Você tem que querer e mostrar aos outros que você quer. Seja o líder, seja o primeiro a chegar e o último a sair. Isso conquista as pessoas, sabe? A coisa do trabalho, da garra. Eu acompanhei aí, Luiz, um pouco à distância pelas redes sociais, a campanha de Calero. Ele foi um cara que fez isso muito, foi à rua, foi uma surpresa, se elegeu deputado federal. Quer dizer, candidato é para ir para a rua, sabe? Para a rua, no limite. A gente não sabe como vai ser a campanha. Eu estou dando o exemplo do que era antes. A gente tinha essa panfletagem, não sei se vai ser permitido, mas no formato que a gente tiver, mostrar garra, energia e vontade de mudar. Isso vai extravasar. Você tem que ser o mais animado, o mais trabalhador e o mais esforçado da sua equipe. Não é assim que age o líder do processo. E vamos em frente. Espero poder comemorar a eleição de muitos de vocês na Câmara Municipal esse ano. Então, gente, muito obrigada. Mandaram mensagens aqui agradecendo e parabenizando o deputado à live, o Gilson.
que te agradece pela aula de hoje, não acompanhou tudo, mas interagiu bastante Elisa Felipe, muito boa live. Neuri Rejane, muito boa essa live, parabéns. Elton Romão agradece a ajuda. Show, gostei não se aperrear. Aí já é o sotaque local. Mas o mais gostoso dessa live é ouvir sotaque do Brasil inteiro, assim, 1 hora é ótimo. Parabéns e boa sorte a todos os companheiros. Qualquer coisa, o e-mail está aqui, do Antônio Elois. A Luísa Jorge, obrigado pela aula hoje. Eu sei que o trabalho de um vereador é fiscalizar sempre como primeira campanha e perguntei se está no caminho certo. Muito obrigada. Isso aí. Professor Gonçalo, excelente tema esta live. Fred Alexandre, muito boa, parabéns. Ney Mourão, Lucinéia, Ronaldo, Patrícia Rulli, Jorge Marcos, Kennedy, Antônio, Vander, Brian, e por aí vai. Então, eu quero agradecer muito a presença do deputado aqui. Cada live é um tema diferente, mas a gente acaba aprendendo bastante e também tem uma dinâmica própria. Então, a gente está muito agradecido, muito feliz de ter contado um pouco, você ter compartilhado um pouco da sua experiência aí, para ninguém se aperrear. É isso aí, eu agradeço demais, viu, você, Patrícia, que mediou, e a todo mundo que participou com a gente, tá? Muito obrigado aí pela atenção. Obrigada, deputado. Obrigado mesmo. Aqueles que já eram do PPS e hoje estão no Cidadania, vamos continuar em frente na construção do partido, e os que estão chegando agora sejam muito bem-vindos, né, que façam do Cidadania a sua casa. Boa noite, gente. Até terça que vem, hein? Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.